estamos iniciando mais um ponto de encontro pela TV RCA, ocupando simultaneamente todas as plataformas das redes sociais. Assim, você pode nos assistir no Facebook, YouTube e no portal RCA, onde está o nosso canal de TV. Nesta semana foi sancionada a lei que criminaliza a violência psicológica contra a mulher. Isso mesmo que você está ouvindo. A nova legislação cria o programa Sinal Vermelho contra a violência doméstica e prevê pena de reclusão para o crime de lesão corporal contra a mulher, por razões da condição do sexo feminino, e afastamento, ao mesmo tempo, do lar do agressor quando há risco atual ou iminente à vida ou à integridade física ou psicológica da mulher. Mas para análise deste tema, nós convidamos a advogada Silene Paul de Oliveira, presidente da Comissão Mulher Advogada da 5ª Subseção da OAB, com sede aqui em nosso município. Doutora Silene, como vai? Olá, um prazer ser convidada para nessa entrevista. Muito obrigada pelo convite. Tudo bem. Sobre a nova lei, nós ficamos muito felizes com essa novidade, porque era um problema que nós tínhamos na legislação. A violência psicológica ela estava prevista na Lei Maria da Penha como uma das formas de violência, mas nem toda conduta de violência psicológica era punível. Então, nós estávamos diante de um problema. Tínhamos uma lei, mas não tínhamos uma punição. Bom, realmente era essa a situação que iríamos colocar para a Silene. Sancionar essa lei, que, como dissemos, criminaliza a violência psicológica contra a mulher. O que efetivamente vai mudar? Pois sabemos que, em determinados momentos, este é o país, vamos dizer assim, que cria regras, cria normas, cria leis para não serem cumpridas, doutora. Infelizmente acontece, mas é importante existir a lei, porque nós podemos estar diante do caso e não ter a lei para cumprir. Podemos ter lá a mulher que sofre uma violência psicológica contínua, mas ela não tem, nunca sofreu uma agressão física, mas psicologicamente ela está ali sendo coagida o tempo todo, sem contudo ser definido um crime de ameaça clara, porque a ameaça em si já era um crime previsto em lei, mas o que ela sofria não podia ser caracterizada como ameaça. Era mais outro tipo de conduta, que ela se sentia coagida, que ela se sentia tolhida, com o direito tolhido dela dentro de casa. Então, tudo isso era posto e ela sofria esse tipo de violência calada, ela não tinha o que fazer, ela não podia chegar numa delegacia e falar assim, estou sofrendo violência psicológica, quero fazer uma denúncia. Como eu vou fazer uma denúncia se não há um crime contra isso? Como que eu vou pedir uma medida protetiva se a minha integridade psicológica estava sendo afetada, mas eu não tinha nenhuma marca física para provar que eu estava com um problema, ou nenhum tipo de ameaça para provar que eu estava com um problema? Então, isso a lei vai ajudar sim, principalmente na questão da medida protetiva. Essa mulher que está sendo vítima dentro da sua casa dessa violência psicológica, que ela a integridade psicológica dela está sendo comprometida, ela vai poder chegar agora na delegacia e fazer a denúncia e pedir a medida protetiva. Então, ela vai poder afastar o agressor do lar diante dessa nova lei. Esse é o progresso da lei. Entendi. Mas você é presidente da Comissão Mulher Advogada da 5ª Subseção da OAB. Muito bem. Sim. Dentro de um cenário de violência contra a mulher, qual é a função real da OAB, ou mais especificamente das advogadas, dos advogados que integram essa comissão? Nós da comissão, além de orientarmos, além de nós fazermos várias palestras para
conscientizarmos a população, os advogados para trazer novas orientações quando temos leis novas para atualizarmos sobre essas leis. Nós também agimos em parceria com o poder público, como forma de fiscalizar também, como forma de, toda vez que é preciso de ajuda também, nós também estamos atuando. A OAB é um órgão que ela fiscaliza tudo o que acontece, ela apoia o órgão público quando ele precisa para cumprimento da lei. Então, nós estamos presentes para isso. Nós também promovemos palestras, educação para compreensão do que é a violência contra a mulher, quais são os direitos das mulheres. Vamos falar um pouquinho das mulheres que sofrem. Acredita você, como mulher, que essa lei terá o efeito aguardado por todas as outras mulheres que sofrem as consequências de uma agressão deste tipo? Eu faço essa pergunta, pois sei que, como profissional do direito, você, como já disse, tem que acreditar que tudo vai dar certo. Mas será que realmente isso vai acontecer? É o que nós esperamos. A nossa orientação, como advogados, como Profissional do direito. como profissional do direito, é o incentivo para que as pessoas tenham conhecimento dos direitos delas e que elas denunciem, porque um passo muito importante é a denúncia, é o conhecimento do direito que a pessoa possui e a denúncia, porque nós também falamos muito sobre a impunidade, mas nós esquecemos de falar que muitas vezes essas mulheres se sentem muito acuadas e acabam não denunciando. Então, nós temos a impunidade pela falta de denúncia também. Não é só, às vezes, pela inefetividade do poder público em punir esse agressor, mas às vezes é pela falta da denúncia. Então, nós esperamos que sim, que a lei surta efeito, porque nós educamos, nós estamos tentando educar, ensinar as mulheres que elas precisam denunciar, nós apoiamos elas nisso. Ô, Silene, eu não sei se você teria condições de nos apontar qual seria ou qual é o índice percentual de mulheres, por exemplo, que sofrem as consequências da agressão dentro do lar e, de repente, não levam adiante a acusação contra aquele que a agrediu. Teria esse número ou você entende que é um número insignificante? Não tenho número, mas eu sei que não é insignificante. É uma coisa que, ao conversarmos com a delegada da Delegacia da Mulher, é uma coisa que nós sabemos que acontece muito, de muitas mulheres irem lá, denunciarem e depois voltarem atrás, não querem que seu companheiro seja preso ou que aquele processo prossiga. O texto prevê pena de reclusão para o crime de lesão corporal cometido contra a mulher por razões da condição do sexo feminino. E também a Sim. determinação do afastamento do lar do agressor, como você já disse, quando há risco atual ou iminente à vida ou à integridade física ou então psicológica da mulher. Muito bem. O que esse texto é diferente do anterior? Ele é mais grave, a punição ela é um pouco mais grave da lesão corporal, e ela é importante, porque agora a lesão ela passa a ser um crime, esse é um crime específico contra a mulher. E todo crime que ele vira um crime específico, o importante é por razões de política criminal. Toda vez que você tem um crime específico, fica mais fácil na hora de você apurar a quantidade de mulheres que sofrem, porque nós sabemos, o Brasil é muito extenso. Nós temos desde delegacias muito bem equipadas até delegacias muito mal equipadas. Então, a partir do momento que você tem um tipo penal diferente, para você apurar isso em números depois, é muito melhor. E quando você tem números, você consegue desenvolver políticas criminais nesse sentido. Porque, eu tenho um número, quantas mulheres sofreram agressão? Quando eu estou lá na lei normal, acaba se misturando.
Foi mulher, foi homem que sofreu, como é que foi? Mistura, porque as delegacias elas não têm suporte para conseguir dividir tudo isso. Às vezes acaba ficando tudo muito misturado. Então, quando eu tenho um tipo penal específico, a mulher chegou na delegacia e ela sofreu a lesão corporal que está no dispositivo de lei diferente. Não tem como mais ser confundido. Quando eu vou fazer um levantamento, eu tenho quantas mulheres foram vítimas de lesão corporal, além da pena ser mais grave. Uhum. Nós temos visto o avanço das agressões às mulheres, principalmente por conta das discussões, as brigas com o marido, ou então as brigas entre o marido e a mulher. Situações sempre finalizadas com tragédias. Só que a gente olha os históricos e vê que toda vítima de um feminicídio viveu antes situações de abusos, ameaças, agressões. Essa é uma situação real, autêntica, e o que a pandemia trouxe de influência nesse período de quase 2 anos? Uma situação real, trágica e triste. Esse é o que nós falamos a respeito do conhecimento. Não é só o conhecimento de direitos e da lei, é o conhecimento de que você está sofrendo um tipo de agressão. Porque nem toda agressão ela começa física. Nem sempre o agressor ele vai começar a agredir a mulher fisicamente. Vai vir toda uma linha de abusos antes disso acontecer. Então, quando eu falo que nós da OAB, da comissão, tentamos fazer palestras, educar, fazer reuniões sobre os assuntos, discutir, levar ao público isso, é a conscientização de que há outros tipos de agressões que não físicas e que elas vão chegar na física, provavelmente, que sempre acaba sendo o caminho lógico. E para você identificar por quê? Porque se você encerrar esse ciclo de violência aqui nesse início, muito provavelmente você vai interromper ele antes que chegue num final trágico, como o feminicídio. E a pandemia, o que aconteceu? A mulher ficou trancada dentro de casa, perdeu o emprego muitas vezes, ou seja, a forma de sustento, perdeu a sua rede de apoio, que eram seus amigos, seus familiares, porque ela também já não tem mais aquele contato físico, às vezes por telefone, e o agressor em casa, às vezes, também ele controla isso, porque a gente está pensando assim, no agressor, que às vezes o agressor ele controla a mulher, tudo que a mulher faz dentro de casa, inclusive o celular dela. Então, não é fácil mais para ela entrar em contato com a família, com os amigos. Então, ela perdeu toda a rede de apoio e perdeu o emprego, ela ficou presa dentro de casa com o agressor. Então, a violência aumentou muito. Olha, doutora, eu enalteço seu conhecimento e já a sua experiência ao presidir uma comissão tão importante dentro da UAB aqui em Araraquara. Mas será que a lei, ora sancionada, ela não tem como objetivo estimular as vítimas a denunciar os responsáveis e fazer com que eles pensem 2 vezes antes de cometer os delitos? Nós, brasileiros, nós temos cultura para isso. Eu entendo também que é hora, nós homens, de termos consciência sobre aquilo que nós estamos fazendo para as mulheres. Mas será que efetivamente não é isso que vem ocorrendo? É o que falamos, precisamos de educação, de reeducação. Porque, assim, os novos que estão vindo, nós estamos tentando cuidar para que a educação seja diferente. Temos as pessoas que já têm de outras eras, que vêm de outras educações, que nós temos aquilo incutido já, aquele sistema que era normal, que era tido como uma coisa normal, que nós precisamos mudar. Criou-se Só uma que isso cultura. criou-se uma cultura. E o que é muito interessante, o ano passado teve também uma alteração na Lei Maria da Penha, que inseriu lá nas medidas que obrigam o agressor o comparecimento em reuniões e tratamento psicológico. Por quê? Porque eu preciso tratar esse agressor. Não adianta só eu punir ele. Eu preciso punir porque ele cometeu um crime. Mas eu preciso tratar ele, porque ninguém fica preso a vida inteira.
E uma hora ele vai ser solto. E ele pode não voltar para essa mulher, mas ele vai ter um outro relacionamento e eu posso estar submetendo outra vítima a ele, se eu não tratar esse agressor. Então, foi muito interessante essa mudança da lei também, que obriga o agressor a se tratar. Ou seja, é exatamente isso. Nós estamos tentando reeducar, estamos punindo severamente para quê? Para inserir medo. Ó, você não pode fazer isso porque você vai ser punido. Mas também nós estamos tentando para a pessoa que já tem aquela cultura que comete o crime, você vai ser punido porque você cometeu um crime, mas também nós vamos ter que te tratar para você mudar a sua forma de pensar. Então, mas cria-se a lei, protege-se a mulher, distancia o agressor de dentro de casa, ou então ele permanece em casa. E a mulher, será que vai ter o amparo depois que sair de casa ou ser agredida pelo marido? Nós temos uma boa rede de proteção aqui em Araraquara, tanto o Centro de Referência da Mulher, que tem tratamento psicológico, tem encaminhamento, tem tudo que ela precisa para conseguir seguir a vida dela, porque também ela vai precisar. Às vezes ela ficou presa nesse relacionamento muitos anos, às vezes ela se vê sem chão, então ela precisa da rede de apoio. Nós temos uma boa rede de apoio na cidade de Araraquara. Mas tem o E claro, acolhimento do tem tem. sim, tem. Nós temos tanto o Centro de Referência da Mulher para orientação, quanto em situações graves e extremas, tem a Casa Abrigo. Isso é ótimo, né? Isso é ótimo, claro. Eu tenho mais uma colocação para fazer, a doutora Silene. No período de junho de 2001 a dezembro de 2006, foi realizado um trabalho aqui em Araraquara para traçar um perfil socioeconômico de 1.414 mulheres, que são atendidas por órgão que busca dar proteção às mulheres. Eram cerca de 300 casos por ano, 25 por mês, um por dia. Campanhas e mais campanhas foram feitas depois disso. Sente que há uma melhora, inclusive envolvendo a imprensa na divulgação de fatos? Sim, acho que hoje em dia tudo é muito mais aberto. Divulgamos muito, orientamos bastante, temos muita propaganda a respeito e muito se orienta a mulher sobre o denuncie. A criação do Disque Denúncia do 180, a possibilidade de você denunciar sem se identificar uma terceira pessoa. Provou a história de briga de marido e mulher, você mete a colher sim, ou seja, você vê, você vai lá e você liga, você denuncia, sabe? Então, criou-se vários mecanismos, e a lei de ontem criou mais um. Olha que interessante, a gente pensa assim, nossa, mas será que era necessário? Olha que interessante, a mulher, de forma silenciosa, ela denuncia. Ótimo. Bem, doutor, Silenciosa, ela precisa de um sinal na mão, ela vai denunciar, ela não precisa falar. só aquele X vermelho. O X vermelho. Então, de forma silenciosa, hoje ela denuncia. Então, os mecanismos, eles estão sendo criados, ampliados, e nós, claro, o direito é assim, ele segue a sociedade. Nós vamos vendo a necessidade das coisas acontecendo e ele vai seguindo a sociedade. Bom, é como eu disse, né? Os homens que tomem cuidado, ou mais cuidado a partir de agora, porque naturalmente as mulheres estão com tudo neste momento. Como diria o outro, com a faca e o queijo na mão. A faca, pelo amor de Deus, distância dela, né, doutora? Bom, Exatamente. nós conversamos aqui por cerca de 20 minutos com a doutora Silene e deixamos, logicamente, o nosso microfone à disposição para que ela possa fazer algum tipo de aconselhamento às mulheres que vêm sofrendo algum tipo de agressão ou então algum tipo de pressão dentro do seu próprio lar. Doutora, sinta-se à vontade. Primeiramente, eu agradeço, Ivan, o convite. Eu fiquei muito feliz de poder falar aqui, porque nós sabemos que o canal atinge muitas pessoas e elas vão ver isso e vão se conscientizar a respeito da violência que existe, que está presente na nossa sociedade
E meu conselho é que as mulheres denunciem, que elas percebam o ciclo, que elas entendam que é um ciclo, que pode aquele momento não estar acontecendo a violência, mas se já aconteceu, vai voltar a acontecer. Então, elas precisam quebrar esse ciclo denunciando. A denúncia é muito importante. E, claro, busque a rede de apoio, tanto a rede de apoio aqui, a nossa rede dos órgãos públicos, quanto a sua própria rede de apoio, seus amigos, seus familiares, para que esse ciclo seja rompido. Muito obrigado, doutora. Nós conversamos, então, nesse ponto de encontro, muito interessante, por sinal, e sobre um fato realmente importante e atual, em função do que Uhum. vem acontecendo com relação à Lei Maria da Penha e às alterações que estão sendo processadas para que as mulheres possam ter mais proteção. A doutora Silene Paul de Oliveira, presidente da Comissão Mulher Advogada da 5ª Subseção da OAB aqui em Araraquara, é que nos concedeu de uma maneira bastante prazerosa essa entrevista. Muito obrigado a todos. Muito obrigado, doutora. Eu que agradeço. Muito bem. Foi um prazer. Prazer foi nosso. Encerramos assim mais este ponto de encontro.